hora do cardio, hora da live. Então, bora falar de emagrecimento como a gente tem feito essa semana, porque a gente estava justamente tentando organizar como estão as ideias do pessoal, já que tanta coisa tem saído sobre emagrecimento, né? E de medicações, a terapias, a qualquer coisa que o pessoal fala que consegue fazer você perder peso, todo mundo já vai para aquele caminho, né? E hoje a gente vai falar sobre jejum, né? Jejum que é eu não diria tabu, mas eu creio que o jejum ele é uma fonte de discórdia entre as pessoas e eu gostaria de, se possível, resolver essa discórdia, né? Porque é muito bem possível você resolver essa discórdia, né? Então vamos começar com coisa leve, né? Treinar em jejum, né? Treinar em jejum faz você emagrecer mais? Treinar em jejum faz você criar uma situação metabólica mais desfavorável para o seu corpo, em que, tendo uma demanda imediata para que você resolva de energia, estando você depletado, porque sua última refeição, imagina que se foi a 8, 10 horas antes de você acordar, seja capaz de drenar mais energia. Porém, a estratégia disso a longo prazo não é uma estratégia que vai influir no emagrecimento. Pelo contrário, pode ser que a estratégia disso a longo prazo faça com que você até com facilidade ganhe gordura. Isso porque o corpo ele calcula o que são as necessidades de estoque de gordura ou a possibilidade de desenvolvimento de massa muscular de acordo com o nível de estresse que você está submetido. Exatamente isso mesmo. Quando o nível de estresse é tolerável, ou seja, imagina que você tem um recurso, vamos falar de conta no banco. Imagina que você gasta para viver por mês 20 mil reais e que você ganha muito bem, você ganha 100 mil reais por mês. Isso quer dizer que por mais imprevistos que possam acontecer, se o seu gasto de 20 mil reais, né, ele em um mês passe para 80, tudo bem, você segurou porque está dentro daquilo que é o seu salário. Agora, imagina que você decide que você vai comprar uma mansão, né? Que essa mansão ela custa 80 mil por mês e que você tem os seus 20 mil lá guardados. Pois bem, a gente está no limite do limite, não pode dar erro, aquilo tem que acontecer desse jeito. Agora, uma mansão, pessoal, é um lugar que você vai morar, é um lugar que você vai, né? É um erário, é uma propriedade, ela não vai te trazer dinheiro, ela vai te trazer conforto. Mas imagina se você vai investir 80 mil dos seus 100 mil num negócio. Você vai abrir uma loja de alguma coisa que você goste muito. Você está fazendo isso, está fazendo esse esforço, esse empenho de dinheiro porque você quer melhorar o que é o teu salário. Você ganha 100 mil, vamos supor que você queira ganhar 150, que você espera que essa loja te dê 50 mil reais por mês, né, e que isso vai aumentando progressivamente. Então, justifica, às vezes, você passar esse apuro de chegar no 100. Agora, pensa comigo. Em vez de custar 80 mil essa loja que você está investido, ela custa 90. E aí, você vai ter um déficit de 10 mil por mês. Se você faz isso, você começa a se endividar. Então, você está lá gastando os 20 mil que você ganha para viver, e você está criando um custo de mais 90 mil para você montar a sua loja lá, que você quer que ela entregue alguma coisa a mais para você. Quais são duas coisas que você vai fazer? Primeira coisa, você vai baixar o que é sua qualidade de vida, você vai gastar menos com você no primeiro momento. Você vai gastar 10 mil para poder fazer aqueles 90 mil se encaixar no seu budget mensal. O problema é que com o tempo, essa diminuição na qualidade de vida vai te deixar mais cansado, vai te deixar mais estressado, vai te deixar menos disposto. Para tudo, pessoal. Minha mulher está assistindo minha live. Agora vocês me dão licença que isso é quase um DDI. Vamos voltar para a situação anterior para ninguém se perder. Você ganhava 100 mil por mês, gastava 20, você resolveu comprar uma loja e você investiu nessa loja, você está investindo 90 mil por mês. Não dá, né? Não dá o dinheiro. Você gasta 110 mil desse jeito. Então a primeira coisa que você faz é baixar o que é a sua qualidade de vida. Você começa a gastar 10 mil para encaixar esses 90 mil de custo para fechar os 100 mil lá. Tá bom, só que você vai baixar a sua qualidade de vida, você vai estar mais cansado, você vai estar mais indisposto, a sua capacidade de trabalho ela não vai ser mais a mesma. Sabe o que vai acontecer? Você vai baixar o seu salário de 100 mil para 80. E agora você está gastando 10 para viver e mantém os 90 da loja.
só que você só tem 80 para você se virar. O seu custo, o seu prejuízo, que antes era 10 mil, virou 20. E aí, como é que faz? Você está entrando em dívida de cartão, que loja que vai conseguir abrir, que nos primeiros 1, 2 anos ela não vai dar lucro, ela tem que pelo menos se sustentar, mas que condição você vai ter para tanto manter sua loja, para ela poder crescer e manter sua vida, né? Esse é o drama de todo empresário quando vai começar alguma coisa no Brasil. Ele tem que estar pronto, né, para passar esse risco, né? E, inclusive, colocar dinheiro no risco, mesmo ele perdendo, acreditando que aquilo um dia vai dar certo. E aí qualquer empresário, tá, pessoal? Sem distinção, né? Se você trabalha para você, você é um empresário, né? Então todo profissional liberal, né? Médico, fisioterapeuta, porque a gente sempre pensa no cara que é do comércio, né? Mas não, né? Advogado, engenheiro. Vamos fazer esse paralelo até aqui, se vocês entenderam isso, vamos voltar para o músculo. Você está treinando em jejum, tá? Você está gastando uma quantidade de energia. O teu corpo nessa situação de estresse, como é mais do que você consegue oferecer, ele primeiro vai gerar uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória é no sentido de preparar o seu corpo para essa agressão que está acontecendo, que é esse exercício, sem nenhum tipo de condição de você realizá-lo. Quando você faz isso, você aumenta o nível do seu cortisol. Então você está fazendo o seu treino, só que você está aumentando seus níveis de cortisol. E o que o cortisol faz? Primeira coisa, ele aumenta a resistência à insulina. Isso quer dizer que quando você trabalha com cortisol alto, você acaba tendo uma diminuição do que a resposta muscular quando você se exercita. Segunda coisa, ele aumenta a gliconeogênese. Quando ele faz isso, ele diminui seus estoques disponíveis de glicogênio para que você consiga treinar, porque na verdade o que ele está querendo fazer é você sobreviver. Terceiro, ele aumenta a proteólise. Você começa a usar a proteína dos músculos como forma de energia para você sustentar o próprio exercício, ou seja, você está construindo músculo pagando músculo. Quarto, ele aumenta a resposta da sua amígdala cerebral. Isso faz com que você tenha aumento da sua ansiedade, compulsividade, irritabilidade. A qualidade de vida começa a ficar meio ruim. E finalmente, né, o cortisol, ele começa a diminuir o que é a sua capacidade de resposta muscular ao exercício. E você começa a ver outras coisas, por exemplo, no seu exame de sangue, como aumento da ureia, como aumento de CPK, e que não estão relacionados normalmente, aumento de creatinina, que não estão relacionados necessariamente com transtornos metabólicos, mas estão relacionados com o que é a sua perda de musculatura ou a sua degradação muscular que está acontecendo além daquilo que precisaria acontecer. Isso quer dizer que, sempre no primeiro momento, quando você vai treinar em jejum, se você não estiver muito bem preparado para esse jejum, o que você vai fazer é uma grande destruição muscular. Então precisa ter algum tipo de recuperação para isso. E ao longo do tempo? Ao longo do tempo, ou o seu corpo se adapta, ou aquilo não é adaptável para você. Então tem pessoas que não vão se adaptar a isso, que vão continuar tendo perdas musculares e que vão fazer com que essa ideia, por mais que seja confortável, você acorda em jejum, vai treinar, ela seja uma coisa que permita que ela sim o faça. Pá, mas eu quero fazer isso, e aí? Bom, aí você tem que ter alguns cuidados. Primeiro cuidado, você tem que ter algum tipo de refeição noturna antes de você dormir, tem que levar algum carboidrato. Segundo, se vai levar carboidrato, não dá para você comer porcaria. Porque o carboidrato ele precisa meio que ser absorvido e ser incorporado de uma forma incólume. Se você decide que à noite você vai comer porcaria, você vai comer chocolate, você vai comer Doritos, você vai comer qualquer coisa assim, né? O que vai acontecer? Você vai ter um aumento rápido da resistência à insulina e essa energia que você está consumindo do carboidrato, que era bom, ela vai entrar nesse imbróglio da resistência à insulina e você não vai ter a formação de glicogênio adequada o suficiente para você treinar no outro dia, antes do seu café da manhã. Isso é uma coisa que as pessoas pensam, né? Eu vou comer uma coisa ruim, uma coisa boa, e aí tudo bem, a coisa boa vai fazer efeito. Não, é como se a porcaria ela contaminasse o bom. Eu costumava fazer uma comparação para o pessoal entender, né? Você pede uma água, vem o sujeito, te traz uma água, ele vem com um conta-gotas e coloca uma gota de diarreia na sua água. Você toma água. Mas só uma gota. Uma gotinha, que diferença faz? Então, do mesmo jeito que quando você
come uma coisa muito boa, vamos dar um exemplo clássico e básico, né? Batata doce, né? Você vai comer sua batata doce, aí tá lá bonitinha, arrumadinha para você. Se você começar a colocar maionese, molho disso, molho daquilo, cara, você vai estragar a refeição. A refeição ela é composta por tudo aquilo que você consome. Então, até a forma de preparo, se você, por exemplo, faz um preparo por imersão, né, fritura por imersão, você está detonando a tua refeição. Pense na seguinte conta. Carne de frango tem um poder de absorção de 30% do seu peso do óleo onde ela é imergida, tá? Onde ela é imersa. Isso quer dizer que um bifinho de 100 gramas de peito de frango, que vai ter lá suas 120 calorias mais ou menos, ele vai juntar 30 gramas de óleo quando ele for imerso para fazer, por exemplo, um bife à milanesa, ou um filé de frango à milanesa. Não estamos nem contando a farinha, nada disso, tá? Vamos contar só a gordura. Então, se o filé de frango tem uns 120 gramas, uns 120 calorias, você imerge ele na gordura, ele vai emergir, submerge ele na gordura, ele vai submergir com 30 gramas de gordura a mais, ou seja, 30 gramas de gordura, 3 vezes 9 é 27, são 270 calorias. Você tem mais caloria na gordura da imersão do milanesa do que no próprio peito de frango. Você tem 120 quilocalorias do peito de frango, você tem 270 da gordura que ele juntou. Então aquilo que tinha que ter 120 calorias agora tem 390, ou seja, tem quase 4 vezes mais caloria, simplesmente você decidiu preparar de uma forma, né, que faz com que essa comida ela fique hipercalórica. Então começa daí. Mas o jeito que você faz, quer ver uma coisa que você se engana? Eu vou pedir uma salada, já sei, vou pedir uma salada Caesar. Tudo bem, salada Caesar, né, com aquele molho de maionese, anchova e até o testículo de Satanás, você tá lá e você tá achando que tá bonito, né, porque é frango e alface. Não, porque aquela gordura toda do molho vai te regaçar. Ele pode até ser uma opção de baixo carboidrato, mas é uma opção de altíssima gordura. Então você não está consumindo carboidrato, que na realidade é o que você acha que vai te engordar, mas você está consumindo uma tonelada de gordura. Essas coisas a gente tem que prestar muita atenção, que é qualitativo na nossa rotina. Por quê? Porque quando você mexe com essas coisas qualitativas, você influi diretamente no seu treino. Então, o que você tem que comer à noite para você conseguir treinar em jejum? Você precisa comer um carboidrato bom, né? Ah, mas não é gostoso. Cara, mas ninguém falou que você precisa ser gostoso. A questão é, você tem um lugar para chegar. Você quer melhorar a tua forma física. Não dá para você fazer o super gostoso com o super eficiente. Dá para você melhorar algumas coisas, mas, né, no geral, na sua vida é feita por decisões. Será que eu me agrado agora ou será que eu deixo para me agradar muito o eu de amanhã? Né? De amanhã pensando no futuro. Mas aí, com o tempo, se você consegue se disciplinar para isso, o treino em jejum ele fica muito bem, muito adequado. O outro segredo do treino em jejum é você consumir proteínas. Então ele não é bem em jejum, pessoal. Você não vai fazer uma refeição, mas um shake de whey protein, por exemplo, ele ajuda a diminuir o efeito de degradação muscular que é causado pelo estímulo em jejum. Então uma das coisas que a gente faz, isso daqui é um jeito que eu gosto de tomar whey. Me lembra café com leite. Aqui tem uma dose de café daqueles café de cápsula e tem 2 doses, 40 gramas de whey protein. Ô, calma. Então, isso daqui é uma coisa que, palatavelmente, para mim é bom, é gostoso. Eu tenho a sensação que eu estou tomando um café com leite, né? Mas, na verdade, eu estou protegendo a minha musculatura do que esse nível de degradação. Quem estudou isso foi um cara chamado Juha Rumi, né? Mas não pensa que você vai começar a tomar whey antes do treino, isso daí vai resolver tudo, porque demora de 20 a 22 semanas para você atingir limites ótimos nesse efeito de diminuição de degradação. Quarta coisa, você vai ter que ter um pós-treino legal. Tá? Se você faz um pós-treino sem carboidrato, você simula uma dieta de muito baixo carboidrato e você compromete que a sua recuperação. E a quinta coisa eu não tenho aqui, né? Mas você pode consumir carboidrato durante o treino. Tá? E não precisa de muito, é uma besteirinha de carboidrato. Né? Não sei se vocês já viram aqueles envelopinhos de Carb Up, né? 20 gramas de carboidrato em gel num saquinho. Cara, aquilo lá ajuda você, por exemplo, se você está
mongolando, tipo, ai, não tô conseguindo. E você, aí eu ia falar chupa um saquinho, né? Mas é muito cuidado falar na internet nesses dias, né? Evita, né, sua comunicação, falar de chupa-saco, né, até onde o bom senso te permita, mas você vai lá, você vai consumir o conteúdo de um saquinho daqueles, você vai ver que a coisa já dá uma melhorada, tá? Então, um antes e, se necessário, um no meio do treino. E o que você vai perceber? Que as vantagens de você treinar de manhã não é que você está treinando em jejum, é que você terminou e você não teve seu treino interrompido, porque muitas vezes quando você deixa para treinar à noite, o que acontece? Alguém te liga, aparece alguma coisa de última hora, aí era para você treinar às 8, você começa a treinar, você começa a chegar às 8h15, para começar a treinar às 8h30. E aí o teu treino que era para terminar às 9, tu começa a terminar 15 para as 10, aí você chega em casa arrebentado, dorme mal, né? Ah lá, a galera adora chupar um saquinho, é uma coisa impressionante. Vocês não me surpreendem, tá? Eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês não me surpreendem, né? Eu na verdade fico feliz, né? Porque eu sinto muita falta da gente. Ai, como era bom Marília. Marília, pessoal, era a quinta série o dia inteiro. Assim, não tinha saída, né? Eu fui lembrar isso, e são pessoas, né? Eu fui para Fortaleza dar uma palestra e ficar com o pessoal lá no congresso, e cara, Fortaleza foi uma delícia, né? Mas quem foi meu pajem lá? Quem foi cuidar de mim? Daniel Coimbra, né? E Daniel Coimbra, né? Rápido, como todo bom cearense, a gente foi treinar, eu ia pra ele, ô macho, vamos treinar? Vamos treinar. O que você vai treinar? O que você quer treinar? Eu vou treinar peito e bíceps, Daniel, quer treinar? Tá bom, vamos treinar peito e bíceps. Mas assim, virando para montar o negócio montar o peso no rack, é aquela coisa que a pessoa ela lança a isca para ver se você morde, né? Rapaz, meu bíceps não é muito forte não. Macho, tá meio difícil. Eu não sei não, eu tô aguentando pouco. Quanto você tá aguentando na rosca? Né? Eu falei, Daniel. Não, Daniel. Eu sou pai de todos, querido. Não vem com isso pra cima de Moá, né? Mas é o dia inteiro. E chega uma hora que os cabras te pegam no cansaço, né? Então, ou no contrapé, se tá destruído, vem chulau. Você toma aquela... O que é muito bom, né? Porque se não te zoa, não é teu amigo, obviamente. Mas essas são as coisas que a gente faz em relação a treino de jejum, pessoal. Pelo menos as mais importantes, assim, que eu queria dividir com vocês. Deixa eu ver agora a pergunta dos nossos assinantes. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?